Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Irã Carvalho e vou trazer para vocês aqui um pouquinho sobre divisão de radicais com índices iguais e diferentes. Então, tem aqui esse primeiro exemplo que eu já comecei a fazer, tá bom? Então, eu tenho a raiz quadrada de 4 sobre 9, sendo que esse índice aqui, ele não se mostra aqui. Aqui também é raiz quadrada, então quando não tem o índice, significa que está elevado ao quadrado, não é necessário escrever o índice, tá bom? E voltando aqui para o nosso primeiro exemplo, eu posso reescrever, né? Uma das propriedades diz que a gente pode reescrever dessa maneira, separando raiz quadrada de 4 e raiz quadrada de 9. Esse segundo passo aqui, favorece, nos ajuda na resolução de algumas atividades. Então, a raiz quadrada, por ser uma raiz exata, né, de 4 é 2. E raiz quadrada de 9 é 3. Tá bom? Aqui nós temos o exemplo ao contrário, nesse segundo exemplo aqui. Ele é ao contrário. Então, eu tenho a raiz cúbica de 17 e tenho a raiz cúbica de 4. Então, eu posso reescrever dessa maneira. Raiz cúbica de 4 não é um quadrado perfeito, então aqui teríamos um valor decimal. E 17 é um número primo, então também teríamos um resultado decimal, então podemos, por enquanto, deixar assim, tá bom? Tenho esse outro exemplo aqui, raiz quadrada de 8 dividido por 2, é só uma outra maneira de como pode aparecer, tá bom? Por quê? Porque ela pode aparecer raiz quadrada de 8 sobre 2, como ela pode aparecer raiz quadrada de 8, aqui é um 8, tá? De 8 sobre 2. Sobre raiz quadrada de 2, desculpa. Entendeu? Isso é só algumas aplicações de algumas das propriedades que temos na multiplicação e na divisão. Tá bom? Aqui no nosso último exemplo, nós também temos esse formato, só que temos o índice diferente. Quando não mostra nada, já sabemos que aqui é 2. E já vimos também no vídeo de multiplicação, você pode dar uma olhadinha lá no vídeo de multiplicação de radicais com índices diferentes, que quando eu tenho uma multiplicação, na multiplicação, tá? Quando eu tenho uma multiplicação de índice diferente, eu tiro o mínimo múltiplo comum. Nesse caso aqui, será 6. Por quê? Para resolver, estou falando isso no caso da multiplicação. Para resolver uma multiplicação, eu preciso que os índices estejam iguais, tá? Só que essa propriedade nos cabe também. Aqui ela nos cabe também para a divisão. Tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu preciso que os índices estejam iguais. Tá bom? E para isso, eu vou tirar, como eu já disse, né? O MMC, o mínimo múltiplo comum. E nesse caso aqui, teremos 6. Então, eu vou ter raiz sexta elevado a 5, dividido, né? Pode ser assim, não tem problema. Raiz sexta de 4. Agora sim, o que a gente deve fazer? Lembra? A gente tem que fazer o quê? Dividir os índices, né? Os índices precisam ser divididos para eu poder encontrar aqui o valor do meu expoente. Então, eu vou ter 6 dividido por 2, que terei 3, né? Isso, esse resultado vira aqui. É o nosso P da nossa fórmula. Vou deixar aqui ela, por enquanto. E eu tenho 6 dividido por 3, 2. Então, ele vai ser o nosso índice, nosso
nosso expoente aqui. Índice não, expoente, tá bom? Então, se a gente for pensar, tentar olhar, ver com outro olhar, a gente pode pensar o seguinte: que número eu multipliquei o meu índice 2 para eu chegar no índice 6? Foi um 3, né? Que é o nosso P, vocês estão vendo? Aqui é o nosso P. E aí, esse 3 também vem ser expoente do que está dentro do radicando, né? Então, a gente pode pensar assim também, tá bom? Aqui nós temos 3. Como eu faço para esse 3 se tornar um 6? Eu multipliquei por 2, não foi? Então, a mesma coisa. Aqui é o nosso P, tá bom? E ele vai vir pra cá. Então, aqui temos, se você observar, né? Desculpa, aqui é 3, né, gente? Pelo amor de Deus. Que é o mesmo valor daqui de cima. Aqui é 3. Aqui, escrevi certinho. Então, aqui basta que a gente resolva. Então, vamos ter raiz sexta, é isso, de 5 ao cubo. São 5 vezes 5, 25, e 25 vezes 5, 125, tá bom? Sobre raiz sexta de 4 ao quadrado, 16. E aí, a gente para a nossa continha aí. Por enquanto, nesse momento, a gente para a nossa continha aí. Quer dizer, eu posso deixar também tudo dentro de um radical, né? Eu posso deixar assim também, que é a mesma coisa. Tá bom? Eu queria agradecer, espero que vocês tenham entendido, tá bom?